Olá pessoal, tudo bem? Eu queria aproveitar o vídeo de hoje para comentar um pouco com vocês uma das mais importantes encíclicas papais já escritas, que é o caso da Rerum Novarum, sobre a condição dos operários. O que é uma encíclica papal? É uma carta que o Papa escreve aos bispos da Igreja, que passa uma orientação do seu papado, a doutrina da Igreja e coisas desse gênero. Então, a encíclica é um dos documentos mais importantes que um Papa escreve ou manda redigir durante o seu papado. E ela se torna uma referência dentro da Igreja, já que ela, de certa forma, ela se espalha por toda a Igreja. E o que acontece com essa encíclica em especial? Nós estamos no final do século XIX, né, quando o comunismo começa a se alastrar pela Europa. Vamos lembrar que Marx vai escrever seus textos no século XIX, e daí vem a Comuna de Paris e uma série de outras coisas, e você consegue, há uma ebulição muito grande. Então, na Europa industrializada, principalmente revolta de operários, greves, assassinatos. É uma época em que primeiros ministros, presidentes estão sendo assassinados, surge o anarquismo, surge o terrorismo nessa época. Então, uma grande convulsão social em torno da questão das consequências da própria Revolução Industrial. Eu sempre digo que a melhor descrição que você vai ter desse período, do que é que acontecia nas fábricas inglesas, que é o epicentro da Revolução Industrial, são os livros de Dickens. Então não leia Marx, leia Dickens. Leia os livros de Dickens, de Charles Dickens, que você vai ter uma percepção real que realmente havia muito abuso nessa época, até porque você não tinha ainda um parâmetro. Você sai da Idade Média, e mesmo assim de uma antiguidade onde você tinha escravidão, que era natural o trabalhador trabalhar até o limite das suas forças físicas, e começa uma transição para a sociedade moderna através da Revolução Industrial. Então não tinha ainda muita dosagem. Então havia jornadas de trabalho de 18, 20 horas, crianças trabalhando, mulheres e uma série de outras coisas. Então você estava configurando realmente duas classes econômicas distintas que estavam digladiando entre si, que é onde começa a reflexão do Papa Leão XIII na Rerum Novarum, reconhecendo a existência dessas duas classes, uma minoria, que são os patrões, mas que tem os recursos, o dinheiro, e outra, que é a grande maioria dos operários, que se encontravam, esmagadora maioria, em situação de muita penúria. Não havia ainda, nessa época, as classes médias como a gente entende hoje, como a gente vê. Então, basicamente, você tinha essa divisão na sociedade. E o Papa vem para trazer uma proposta de solução. Na verdade, o que o Leão XIII estabelece, em 1891, com essa encíclica, é como se fosse o marco zero do que se chamou de doutrina social da Igreja. Então, se quiser saber como a Igreja Católica percebe a economia, as relações de trabalho, a sociedade nesse ponto de vista, é através da doutrina social da Igreja, que não está toda na Rerum Novarum, mas ali é o seu ponto inicial. Essa é a maior importância dessa encíclica, é seu ponto de partida. Então, como eu disse, o Papa Leão XIII reconhece essas duas classes e reconhece duas correntes de pensamento que, de certa forma, tentavam representar essas duas classes. Então, você tinha, de um lado, o liberalismo, também chamado de capitalismo pelos socialistas, mas vamos lembrar sempre que capitalismo foi um termo que foi cunhado pelos próprios socialistas. Então, você está denominando uma classe a partir da sua crítica. Então, seja liberalismo, seja capitalismo, do livre mercado, daquela visão mão invisível do mercado, Adam Smith, aquela coisa toda, que defende basicamente que, por exemplo, o salário é um preço que é estabelecido pelo mercado, então vai se pagar o que se vale e assim por diante. E de outro lado você tem o socialismo, tem o comunismo, tem uma diferença técnica entre socialismo e comunismo, mas podemos usar intercambiáveis esses termos aqui, que defende principalmente a propriedade coletiva, o fim da propriedade privada e a revolta, né? A luta de classes e a destruição da classe capitalista pela classe do proletariado. E o Leão XIII vai condenar as duas vertentes.
Ele diz que a solução, que o liberalismo, ele não consegue enxergar a verdadeira natureza do problema, porque ele está muito voltado para o cálculo econômico, e aí eu faço uma consideração sobre um conceito reduzido de razão, né, que o Guerreiro Ramos muito bem descreve em seu livro sobre uma nova teoria para as organizações, né? E o liberalismo não enxerga e não consegue entender exatamente essa crise, e, por outro lado, o comunismo, que consegue enxergar de certa forma, mas o remédio é muito mais amargo do que a doença. Então, também o comunismo e o socialismo não vão trazer a resposta. E é nisso que o Leão XIII vai basear as suas reflexões. E ele vai partir de alguns fundamentos. E o principal fundamento dessa encíclica é a defesa intransigente que ele faz da propriedade privada. Ele coloca a propriedade privada como um direito natural do homem. Nós temos direito à propriedade privada. E por quê? Porque ela é fruto do trabalho. É fruto do trabalho do homem. Então, você usurpar a propriedade, e você está usurpando o trabalho, as condições de dignidade dessa pessoa. E aí estaria o erro primário do próprio comunismo, porque ele vai exatamente contra esse direito natural. E como diz o Papa na encíclica, toda luta contra a realidade é vã. Ela vai trazer sofrimento, ela não vai funcionar no longo prazo. Então, a luta contra a propriedade privada, ela sempre será vã, sempre será forçado, sempre será uma violência contra o ser humano e tem prazo para acabar. Então, essa é uma das reflexões que ele traz. Então, a propriedade privada ela tem que ser defendida. Isso não significa que a solução liberal, digamos, a solução capitalista está completamente correta, que já que ela defende a propriedade privada, mas a diferença da doutrina social da igreja é que ela vai defender que o uso dessa propriedade deve ser voltado para o bem comum, que já resgata até uma visão de Aristóteles. Isso está lá em Aristóteles, que a sociedade, que a economia deve prover o bem comum. Então, não é para você fazer o que quiser com essa propriedade. Tem que ter uma responsabilidade, quem tem a propriedade, quem tem os meios, de usar isso em proveito do bem comum. E esse é o caminho da doutrina social da igreja. Então, ele faz a sua reflexão que, na verdade, os empregados e os patrões, eles não são antagonistas. Eles têm que viver em cooperação, porque um depende do outro. Eles dependem, o trabalho, a força de trabalho é a fonte da riqueza. Então, o próprio patrão precisa do trabalho dos empregados para que possa gerar riqueza e entrar num modo contínuo e gerar esse bem comum para toda a sociedade. E é isso que ele vai refletir na encíclica. Ele vai falar, por exemplo, da desastrosa consequência da solução socialista. Por exemplo, no item 22, olha o que o Papa descreve. Mas, além da injustiça do seu sistema, então está falando do sistema socialista, vence bem em todas as suas funestas consequências. A perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos, porta aberta para todas as invejas e todos os descontentamentos, a todas as discórdias. Então, está praticamente descrevendo a sociedade como nós temos hoje, né? A porta para a inveja, para o descontentamento, e continua, enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Então, essa é a proposta socialista. E ele ainda conclui, né, que o primeiro fundamento a estabelecer para todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Então, é isso que ele vai também descrever aqui. Vai falar sobre o papel do Estado. Então, o papel legislativo, eles têm um papel a cumprir, mas sempre subordinado ao direito natural. Então, isso é uma coisa que o Papa vai colocar muito fortemente. Hoje em dia, nós estamos tomados pelo direito positivo. Então, se procura positivar nas leis o comportamento que a sociedade tem que ter, independente se esse comportamento está de acordo com o direito natural ou não. Então, são experimentos contra a realidade. E como diz o Papa, toda luta contra a realidade é uma luta vã.
Então, o direito positivo, quando contraria o direito natural, ele vai terminar de alguma forma muito mal. E é isso que a gente começa a ver na sociedade. Então, vai falar também do papel da igreja, né? Então, a igreja tem um papel muito grande em trazer a responsabilidade, tanto os operários quanto os patrões, a responsabilidade dos patrões em trazer o justo salário, um salário que traga dignidade para o trabalhador, que não fique apegado ali o mínimo possível, mas que crie condições para que essa pessoa seja produtiva e busque seu aperfeiçoamento moral, espiritual. Então, essa é a função que a igreja traz aos próprios patrões. E junto ao empregado, a sua responsabilidade de fazer o seu papel como trabalhador, de entender que a agitação pela agitação vai prejudicar seus próprios interesses e a importância dos valores, né, e aí vai defender os valores cristãos que tanto os empregados quanto os patrões devem ter. E também vai dar um limite para a posição do Estado. Então, não cabe ao Estado ser o grande provedor da caridade dentro da sociedade. Ele tem uma função complementar à família e às organizações, às associações. Então, o Papa também vai defender o que o João Paulo Galvão de Souza chamava de entidades intermediárias entre o indivíduo e o Estado, que são as associações de empregados, de patrões, não necessariamente o sindicato como nós conhecemos, aquele sindicato belicoso que investe na discórdia para poder criar condições de negociação melhores, mas sindicatos que tenham a visão do bem comum da organização, da empresa, tanto de empregados quanto patrões, e faça essa defesa, de preferência, lógico, o Papa vai falar de associações católicas, né, de empregados e de patrões, que possam fazer uma negociação dentro dessa base, uma base de corresponsabilidade e de cooperação entre as diversas classes sociais. E é isso que dá início à doutrina social da Igreja. Então, final do século XIX, bem recente a questão do comunismo e suas conflitos que estavam gerando a partir da luta de classes que Marx descreveu, mas de certa forma também profetizou, porque ele criou condições para que ela se tornasse, e a solução que a Igreja apresenta a partir da Rerum Novarum, ela vai na direção de uma responsabilidade compartilhada entre essas classes sociais, e que elas possam se integrar e entender que elas são interdependentes entre si. E esse é o ponto inicial que ele traz nessa reflexão. Então, em grandes aspectos, a Rerum Novarum ela continua um texto muito atual, porque ela vai muito nos fundamentos e não na descrição particular de determinados acontecimentos que sejam próprios da época, mas dos fundamentos do que estava em discussão ali, seja da propriedade privada, seja do direito natural, seja do papel de cada um dentro da sociedade, seja do valor do trabalho, o trabalho como fonte de riqueza, como fonte de dignidade. Então, são esses aspectos que são perenes, que estão permeados nessa encíclica, que deu origem à forma como a Igreja deve tratar desses assuntos. E também depois, poderíamos até comentar em outros vídeos, como houve uma desvirtuação da própria Rerum Novarum dentro da Igreja, surgindo movimentos em que a própria Igreja quer forçar a solução ao problema social e ultrapassa o que seria seu papel, trazendo consequências dentro da própria Igreja. Então, esses são comentários que eu queria fazer sobre a Rerum Novarum, né, que eu reli recentemente. É um texto que vale a pena estar sempre relendo. E ao longo desse ano eu vou ler as encíclicas que vieram posteriores à Rerum Novarum, que volta e meia retoma seus pontos, atualiza e traz novos insights sobre como se desenvolveu a economia ao longo de todo esse tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, curta aí para ter mais visibilidade e para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo.